Olá, gente, bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Essa aula é uma aula que nós vamos estudar as imunidades dos deputados e senadores. Quais imunidades parlamentares? As chamadas imunidades materiais. E lembrem sempre que imunidade significa proteção. Então, o direito constitucional brasileiro, para ser mais preciso, o artigo 53 da Constituição Federal traz as imunidades, as proteções que a Constituição Federal assegura aos parlamentares, aos deputados federais, aos senadores, para que eles possam exercer as atribuições inerentes ao seu mandato de forma tranquila, sem medo de sofrer processo civil, processo penal, enfim, quando atuarem. E a gente vai falar especificamente nessa aula de um tipo de imunidade, são as imunidades parlamentares materiais. Existe um outro tipo que a gente analisa numa outra oportunidade, mas agora aqui eu quero que vocês saibam que vocês vão aprender a responder questões de prova que abordem as imunidades parlamentares materiais. Esse é o nosso tema de aula. Tá? Então pode colocar aí para você situar imunidades, ou imunidade parlamentar, na verdade parlamentar, material, artigo 53 caput da CF 88. Imunidade parlamentar material, artigo 53 caput da CF 88. Bom, coloca aí a palavra imunidade significa proteção, tá? Proteção. O artigo 53 caput da CF 88 estabelece o que a doutrina denomina de imunidade parlamentar material. Alguns chamam de imunidade real do parlamentar, imunidade parlamentar material ou substantiva, mas vamos usar o termo que costuma aparecer mais em prova, que são é o termo que faz alusão à imunidade parlamentar material. E o que vem a ser essa imunidade parlamentar material? Logo eu vou te explicar o que vem a ser, mas eu quero que você agora registre, e você vai entender na sequência o porquê que eu vou pedir para você registrar, que a imunidade parlamentar material passa a valer a partir do início do exercício do mandato. Então, o parlamentar tem que estar investido no mandato, tem que estar atuando como parlamentar para ele gozar dessa proteção, dessa imunidade, que é chamada de imunidade parlamentar material. Tá? Coloca aí. A imunidade parlamentar material, a imunidade parlamentar material passa a valer a partir do início do exercício do mandato do deputado federal ou do senador, tá? Então, é preciso que se inicie o mandato, tá? Então, o pressuposto para que se tenha imunidade material é que o parlamentar já iniciou o exercício do mandato. A imunidade parlamentar material passa a valer a partir do início do exercício do mandato do deputado federal, do senador. E por que é tão importante que você saiba que essa imunidade pressupõe o início do exercício do mandato? Porque o artigo 53 caput, que cuida da imunidade parlamentar material, ele é muito claro ao estabelecer que essa imunidade garante inviolabilidade civil e penal às opiniões, palavras e voto proferido pelo parlamentar. Se ele está votando, ele já está no mandato. A menção à expressão imunidade ou inviolabilidade civil e penal ao voto faz com que nós cheguemos à conclusão de que o parlamentar já está exercendo o mandato. Vejam só. Artigo 53 caput, está aqui, ó. Os deputados e senadores serão invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, tá? Então, como faz menção ao termo voto, se entende, hoje é uma orientação que você precisa levar para a prova, que essa imunidade material exige que o parlamentar esteja exercendo o seu mandato, tá? Então, exige o início e do exercício do mandato, tá bem? A referida imunidade
parlamentar material impede que o deputado federal ou senador seja responsabilizado civil, exemplo, dano moral, e penalmente, exemplo, crimes contra a honra. Então, a referida imunidade parlamentar material impede que o deputado federal ou senador seja responsabilizado civil, exemplo, dano moral, e penalmente, exemplo, crimes contra a honra, por suas opiniões, palavras, coloca aí palavras e votos, tá? Por suas opiniões, palavras e votos, tá? Então, impede mesmo, protege o parlamentar de sofrer qualquer processo penal ou civil por suas opiniões, palavras e votos. Na prática, então, se entende que se o parlamentar, ao exercer o mandato, praticar algum discurso, opinião, palavra, ou votar numa deliberação e, eventualmente, insinuar algum termo, alguma expressão que poderia configurar dano moral ou crime contra a honra, não haverá a prática do ilícito, nem civil, nem penal, porque o parlamentar está protegido. E é interessante que você entenda que o termo parlamentar vem do italiano parlar. Em italiano, parlar é falar. Então, o parlamentar é aquele que fala. O parlamentar é aquele que vota, né, que expressa vontade. E o principal instrumento de trabalho do parlamentar é a palavra. E é por isso que o parlamentar não pode, segundo a imunidade parlamentar material, sofrer processo civil ou penal quando ele está usando a palavra, quando está usando o seu principal instrumento de trabalho, que é a palavra, opinião, palavra e voto. Mas cuidado, essa imunidade parlamentar material tem regras já definidas na jurisprudência para que possa ser devidamente aplicada. E a gente vai aprender essas regras agora, tá? Então, coloque aí. A jurisprudência do Supremo, coloca aí, a jurisprudência do STF já definiu dois aspectos relevantes para a compreensão da imunidade parlamentar material. A saber, item A, a imunidade parlamentar material não é restrita ao uso da palavra no recinto parlamentar, tá? Não é restrita ao uso da palavra no recinto parlamentar, ou seja, no prédio que serve de sede para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Essa imunidade parlamentar material acompanha o deputado ou senador em qualquer local em que ele estiver exercendo o mandato. Se ele estiver no exercício do mandato, ele vai ter imunidade material, tá? Então, coloca aí. A imunidade material acompanha o parlamentar em qualquer local em que esteja atuando no exercício do mandato. Exemplos: programas de TV e rádio, inaugurações de obras públicas, protestos e etc. Tá? Então, se o parlamentar estiver atuando como deputado ou senador, mesmo que esteja fora do recinto parlamentar, ele terá essa imunidade parlamentar assegurada. Se ele usar a palavra, ele não, e eventualmente alguém falar que cometeu crime contra a honra, não vai configurar crime contra a honra. Se alguém falar que sofreu dano moral, porque o parlamentar insinuou alguma coisa que manchou a reputação e trouxe prejuízo, dano moral, também não configura dano moral. Inviolabilidade civil e penal por suas opiniões, palavras e votos, inclusive fora do recinto parlamentar.
Qual é a segunda orientação jurisprudencial que eu quero que vocês saibam? A imunidade parlamentar material não é absoluta. O parlamentar não pode falar muito bem o que ele quer, não. Porque ele tem imunidade material. Não. Ele só vai ter imunidade se ele atuar dentro das atribuições inerentes ao mandato. Ele não pode abusar, não pode extrapolar, como, por exemplo, insultar discurso de ódio. Ninguém é eleito para fazer discurso de ódio, para botar fogo em instituição, matar a autoridade, dizimar minorias. Não pode. Isso não é atribuição de parlamentar. Então não terá imunidade material se atuar fora das atribuições do parlamentar, com abuso de prerrogativas. Então, não haverá imunidade parlamentar se o deputado federal ou senador atuar fora das atribuições inerentes ao mandato ou, coloca aí, incitar discursos de ódio ou bem como adotar práticas em que se constate abuso, coloca aí, abuso no emprego de suas prerrogativas, tá? Então, eu não posso falar que a imunidade parlamentar material é absoluta, porque o parlamentar, mesmo se ele estiver na tribuna, falar, estou aqui como deputado ou senador, eu venho aqui representar quem elegeu, me elegeu, e eu venho aqui pedir para matar um grupo de pessoas, você discute ódio, não pode. Então, a imunidade parlamentar material não é absoluta. Tem que ser analisada caso a caso, tá? E você, que vai ser policial civil, eventualmente, se deparar com uma situação em que alguém vai lá e alega que um deputado, um senador praticou crime contra a honra, você tem que verificar. Inicialmente não vai ter crime. Agora, se esse parlamentar, esse deputado, senador, atuou de modo abusivo, extrapolou as atribuições parlamentares, não haverá aplicação dessa imunidade, tá? Então, logo, a imunidade parlamentar não é absoluta, tá bem? E para a gente aprender isso tudo, descobrir que esse tema é um tema que você já domina, eu vou aqui apresentar uma questão que foi cobrada pelo CESP-SEBRASP em 2003 no concurso de delegado da Polícia Civil de Roraima, tá? Eu não quero ser delegado e é um concurso antigo. A Constituição desde 88. E quem está pronto para o concurso de delegado passa em qualquer outro concurso da Polícia Civil, pode ter certeza. Você está pronto, quer ver? Acerca das garantias de independência dos agentes políticos, julgue o item que segue. Considere a seguinte situação hipotética. Em discurso na tribuna da Câmara, então usando a palavra, em discurso usando a palavra, o principal instrumento de trabalho, um deputado federal que afirmou que determinado empresário ofereceu vantagem indevida a servidor público a fim de ser beneficiado em licitação pública. Repito, ao discursar na tribuna da Câmara, um deputado federal falou, não, tal empresário deu vantagem para um servidor público para ser beneficiado em uma licitação pública. Aí vem a pergunta. Nessa situação, com o término do mandato, o parlamentar, esse deputado federal que usou a tribuna da Câmara para falar que fulano deu vantagem para um servidor público, caso não seja reeleito, poderá ser responsabilizado penalmente em razão do seu discurso? A resposta é não, não poderá. Ele tem imunidade, ele é imune à sua opinião, palavra e voto. Não atuou com abuso, ele está alegando algo que pode ter interesse público, pode depois levar a uma investigação. Isso não é abuso das imunidades parlamentares, está alegando. E aí isso pode, inclusive, fazer com que você tenha uma investigação. Se investigar, descobriu que nada disso aconteceu, ótimo, e pode ser que depois descubra que isso é verdade. Então, nesse caso, não há crime. Depois do mandato, quando terminar o mandato, esse deputado federal não pode ser punido. Para você localizar a questão, na plataforma do QConcurso, é a questão 1657145. Repito, questão 1657145. E com isso nós terminamos a nossa aula sobre imunidade parlamentar material. Valeu, gente.